Estamos organizando no Dia dos Namorados, dia 8 de junho. Dia dos Namorados cai numa quarta-feira, dia de semana, então é muito concorrido. Então nós reservamos um ambiente especial para os casais, amém? Então no dia 8 de junho, não tem muita vaga, mas também não está acabando ainda. Mas é um ambiente, vai ser ali em Castelhanos, no restaurante Papacos. Então, um cardápio especial, amém? Um tempo precioso para você investir na sua esposa, no seu marido. Então, Juliana vai me dar de presente. Sai do mesmo caixa, mas tá bom. Então, se organize para o dia 8, sábado, horário de crente, 19h30, certo? Já arruma alguém para ficar com os filhos, amém? Recebeu, né? Recebeu. Já ajeita lá o Vale Night e vamos juntos no nome de Jesus. Amém? E não perca de vista, porque já está chegando final de agosto, né? Vai ter retiro de casais, um tempo precioso para a família, para os casais se renovarem. Né? Parece que não, mas é muito forte, é sempre muito valioso, é sempre muito renovador para a aliança do casamento, porque poucos têm o privilégio, poucos ao longo da vida pararam em algum momento para olhar um para o outro e falar, sou casado com você, você comigo, e para onde a gente está indo? Né? Qual o curso da nossa história? E aí, nesse momento, há muito renovo, além de tudo mais que acontece nesse tempo. Então, procura Maria, está ali na porta, está aqui. Sérgio está de escala hoje, mas Maria está aqui, ela pode dar toda e qualquer maior informação, dá para dividir até a próxima Copa, né? Então, fique à vontade, em nome de Jesus. Tem bastante quarto, mas já uma igreja, né? A igreja lá do pastor Oreste, já nos juntamos, né, nesse retiro, então vai vir uma quantidade maior de pessoas, de irmãos. Então eu creio que Deus está reservando para nós um tempo precioso. Então se organize para estarmos juntos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Irmãos, culto de Santa Ceia e sempre pessoas ficam em crise com relação à mesa do Senhor, se eu posso ou não, se eu deveria ou não. A ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja missão, a ceia é do Senhor Jesus, é o corpo dele, é o sangue dele, e ele estabeleceu como, certo? E o propósito da ceia é revelar Cristo. A ceia, eu não me preparo para me tornar digno de comer do pão e beber do cálice. Eu não venho à igreja a semana inteira para me tornar apto para comer do pão e beber do cálice. A ceia tem a ver com discernir Cristo e o seu corpo. A ceia tem a ver com olhar para o pão e perceber que isso aqui não é meu. Isso foi partido para mim, para que eu reparta com outros. Amém? Então a ceia é uma expressão de Cristo que não para no domingo à noite, mas ela no fundo revela a minha segunda-feira, a minha terça-feira. E aqui nós celebramos a ceia do Senhor. Ou seja, nós estabelecemos esse tempo como prioridade, parar para ceiar. Mas no fundo, ela revela quem nós somos. Se você tem vivido o Evangelho de Cristo com Cristo sem discernir o corpo, você precisa parar hoje para trazer um novo sentido baseado na palavra do Senhor. Porque muitos acham que é só batizar e comer do pão e beber do cálice que eu estou apto. Mas o batismo não é para você se tornar apto para ceia. O batismo é um testemunho público de arrependimento. Inclusive, nós estamos chegando próximo a mais um batismo. Então, você que ainda não batizou, procure Krishna, a secretaria, os canais de comunicação da igreja, se inscreva no Lidere 1, né, para você entender a igreja,
os fundamentos do que é a vida cristã e assim desenvolver. Eu não preciso de um curso para me batizar, mas é fundamental que eu venha discernir a caminhada, a vida cristã, uma vida de discipulado. Jesus diz, é necessário fazer conta, calcular. Você está apto de fato a pagar esse preço. E esse preço significa viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é vir domingo à noite numa reunião. O Evangelho de Cristo é entender que há um plano, um propósito acima de mim. Certo? E a ceia fala não de comer o pão e beber um cálice para eu ser salvo, ou para me salvar, ou porque eu fui salvo. Mas tem a ver com comer de Cristo e beber de Cristo, para que eu revele a salvação de Cristo. Amém? Tudo tem a ver com Cristo. Então, se a sua vida não tem nada a ver com Cristo, hoje você precisa de encontrar Cristo. Nós estamos aqui para dizer de todas as formas, olha, a cruz nos libertou, a cruz sarou, a obra de Cristo deu o Filho, a obra de Cristo gera vida, gera transformação de mente, de coração. Ou seja, nada aqui tem a ver com o homem. Tudo tem a ver com a obra ou com aquilo que Cristo está movendo e produzindo nesse mundo. Amém? Então, já vá se organizando para ceiar com entendimento de que é uma disposição de viver de forma coletiva. Não de vir comer, beber e sair correndo, mas sim de entender que eu sirvo a um propósito acima de mim mesmo. Não era a introdução, mas Mateus capítulo 16, no verso 13. Amém? Se você está sem Bíblia, tem Bíblias, versão NVI, com letra grande, né? Uma letra maior para você ler ali fora na livraria. Mateus 16, verso 13 diz, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, dizendo, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até aqui. Amém? A pergunta de Jesus e o objetivo de Jesus é medir esse discernimento. Jesus diz, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus não é o filho de um homem, Jesus é filho de Deus, certo? Mas ele também é filho do homem. E essa é uma expressão que muitas vezes ela gera uma crise de entendimento. Por que Jesus é chamado de filho do homem se ele nasceu do Espírito numa mulher? Que sentido tem isso? Ele é chamado de filho de Deus, mas também de filho do homem. Quando Jesus é chamado no seu julgamento pelos fariseus, eles perguntam, eles tentam provocar algo que na ótica deles seria uma blasfêmia. E Jesus, ele permanece calado diante de todas as testemunhas ao ponto de, no final, ele dizer, eu sou o Filho do Homem. E quando ele diz que é o Filho do Homem, ali a sentença vem de crucificação. Porque eles não tinham uma revelação de quem era Jesus. E por causa da não revelação de Cristo, eles então moveram Cristo ao lugar de crucificação, ao lugar de dores, pelo meu e pelo seu pecado, de forma injusta. Mas o Filho do Homem, ele revela essa expressão, revela a origem de tudo, porque o Adão criado à imagem e semelhança de Deus, o Adão que revela de duas formas, né? O homem, o Filho do Homem, veio ao mundo e se expressou, se apresentou de forma diferente, aonde Deus cria do pó da terra o homem, Adão, e da
porção daquilo que ele havia criado, ele cria a mulher, Adão, que no fundo, Adão vai significar humano. Amém? Então Deus criou o homem perfeito para vir a esse mundo cumprir um propósito, só que o homem escolheu algo diferente, ou viver de forma diferente. Por isso ele escolheu o fruto proibido e foi posto fora dos caminhos do Senhor. Mas dentro dessa perspectiva, Paulo mesmo diz que o primeiro Adão, ele gerou uma descendência no pecado, mas o último Adão, que é Cristo, ele gerou então um espírito vivificador, ou um espírito de vida. Amém? Jesus é aquele que é o Filho do homem, e o Filho do homem, ele está aqui para revelar alguém que é imagem e semelhança de Deus. Quando Jesus se apresenta como Filho do homem, ele está dizendo que há uma referência diferente de ser filho dos homens. Todo mundo aqui é filho de um Zé, de um João, de um Tony, né? De alguma coisa assim. Ser filho do seu pai não te salva, mas ser filho do homem te salva. Porque o Filho do homem, ele deu lugar para que todo mundo acessasse o reino de Deus. O Filho do homem é o que garante acesso, porque ele se tornou a revelação, a imagem perfeita de quem Deus é, em forma humana. Então Jesus, ele se tornou uma referência para nós de salvação, mas também de identidade, quem nós devemos ser, como devemos viver, como eu devo me relacionar com o mundo, com Deus. Jesus, ele foi uma imagem tão perfeita que quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque olhar para Jesus é ver o Pai. E por isso que não havia outro lugar para Jesus senão estar assentado à direita de Deus, num alto e sublime trono. Jesus foi tão perfeito em ser como Deus, que o próprio Deus entregou debaixo dos pés de Jesus todo poder, autoridade e domínio. Jesus é o nome que está acima de todo nome, amém? Nós sabemos disso, mas você precisa entender que Jesus, ele é o Filho do homem, segundo o plano original lá do céu. E ele vem para revelar, então, como eu e você devemos ser como filhos de Deus. Na pergunta de Jesus, ele pergunta os discípulos quem os homens por aí dizem que o Filho do homem é. E aí eles dizem, João Batista, o batizador, alguém que está gerando um compromisso. Outros vão dizer, é Elias, né, o que Malaquias profetizou quase 400 anos antes, dizendo que viria alguém nesse espírito de Elias, mas eles confundiram a teologia, porque João Batista é quem vem no espírito de Elias, Jesus dá esse testemunho, mas Elias, ele é a referência profética. Uma referência profética de alguém que se esvaziou e subiu sem morrer, sem experimentar a morte física. Ele foi arrebatado aos céus. E aqui eles falam, outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas, ou seja, há um discernimento de que Jesus era alguém que carregava algo divino, certo? Só que como a visão dos homens era natural, era segundo a descendência do primeiro Adão, era como ter miopia e hipermetropia e querer enxergar nitidamente a face de alguém. Você não tem isso, você não sabe o que eu estou dizendo, mas eu sei que é isso. É muito difícil, você vê algo turvo. É como a cura do cego que Jesus, então, toca nele e fala para ele, vá se lavar, vá se ver agora curado. E ele fala, eu estou enxergando os homens como se fossem árvores. Sabe? E aí Jesus de novo, e então ele volta à vista. Isso revela as pessoas enxergando Cristo. Eles viam Jesus de forma turva, embaçada, distorcida. Ele era o Filho do homem, sim. Mas eles confundiam com outras vozes, com outras palavras, com outros apontamentos. E olha, parece que é coisa do passado, mas é muito presente. Muitas pessoas estão dentro das igrejas enxergando Jesus de forma equivocada. Muitas pessoas estão dentro da igreja enxergando Cristo como Jeremias, como um profeta, como um libertador.
Não, Jesus veio para me libertar do mal desse mundo. Também. Não, Jesus veio para me sarar. Também. Ele morreu na cruz por isso também. Amém? Vocês estão comigo aqui, sim? Estão parecendo que estão com fome, precisando passar na cafeteria, mas já vai acabar, é rápido. Um cardápio especial aí, batata grelhada com, né? Corre, que está acabando. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus admitiu que era o Filho do Homem, lhe custou a cruz, diante daqueles que tinham a oportunidade de reconhecê-lo como Deus. Nicodemos, ele diz, olha, não tem como fazer o que você faz se não ter parte com Deus. Nicodemos enxergou Jesus de forma embaçada também. Mas no final, Nicodemos foi com José de Arimateia resgatar o corpo de Cristo, porque ele percebeu que de fato ele era Deus. Não só o Filho do Homem, mas também o Filho de Deus. Não só o Filho do Homem, não só o Filho de Deus, mas como Pedro tem um discernimento onde o próprio Jesus diz, não foi carne que te revelou. Não foi sangue que te revelou. Não tem a ver com os estudos, não tem a ver com a teologia, com a igreja, não tem a ver com os vídeos que você assiste no YouTube, tem a ver com discernir do Espírito. O Pai te revelou. O Espírito do Pai te revelou, Pedro, que quem você está vendo é o Filho do Homem, mas não só o Filho do Homem, ele é o Cristo. Ele é o Filho do Homem que veio a esse mundo com um propósito, de fazer a vontade do Pai. E aí isso tem a ver comigo, com você. Porque você também é chamado a ser como Cristo, amém? Você diz lá no IBGE, eu sou cristão. Cristão, na verdade, é um pequeno Cristo, ou seja, você está dizendo que tem parte com Cristo. Comer do pão e do cálice significa eu tenho parte com Cristo. A minha vida é em torno de Cristo. Eu entendi que Ele não só me salvou, me resgatou, mas Ele estabeleceu um propósito para a minha vida. Então, comer do pão e beber do cálice significa continuar vivendo, repartindo a minha vida com outros, como Cristo fez. Não sendo necessário mais morrer numa cruz, mas sim me importando com as pessoas que estão à nossa volta. Me importar com aqueles que estão à minha volta para que eles encontrem Cristo, porque Filho do Homem nada mais é, segundo o plano original, que a serpente no jardim vem e cria uma versão atualizada para Eva, dizendo, olha, se você comer desse fruto, você vai se tornar alguém igual a Deus. Alguém com muita fama, poder, alguém com muitos bens, alguém cheio de seguidores, alguém rico, alguém sei lá mais o que. A serpente tenta seduzir, então, o Filho do Homem, que se revela de forma diversa. Por isso, homem e mulher, eles não estão em escala, eles não estão em patamares diferentes, mas eles são filho de Deus, que revela de forma diferente quem é Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo de forma lúdica como que é a relação de um filho de Deus. É como se relacionar com a sua esposa. Passa os anos, você começa a gostar da comida que ela gostava. Você começa a ir nos lugares que ela gostava, você começa e ela também vai começar a aderir aos seus hábitos de esporte, de alimentação, de cultura, de religião, sei lá quais foram as mudanças que você experimentou. Você começa a amar até a sua sogra, que é a mãe dela, né? E ela ama a sua mãe. Isso é glória de Deus. Isso é favor do Senhor, porque é algo diverso. Não estou falando mal de sogra, não. Vocês param com isso. Sogra é uma benção. A capacidade de viver junto. Para de rir, gente. Estou pregando sério aqui. A capacidade de viver unido. Deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Isso
É o que Pedro traduz em Efésios 4, dizendo sobre a relação do marido com a esposa, como a relação dos filhos de Deus com Deus, baseado na igreja e Cristo Jesus. A igreja está submissa a Cristo. O Filho de Deus gerou irmãos. Ele é o primogênito de muitos irmãos, então ele gerou filhos de Deus, filho do homem, conforme ele é, amém? Porque ele diz que aquele que crê em mim, não só será salvo, mas vai nascer de novo. E aquele que não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino. Ou seja, não vai se tornar o filho do homem, porque o filho do homem revela o Éden, e o Éden é o reino de Deus. É um lugar onde eu dependo única e exclusivamente, ou sobretudo, de Deus. E eu vivo uma comunhão que me liberta, não é uma comunhão religiosa. Não viver de escravidão. E o seu casamento ele tem que revelar o céu na terra. Apesar da palavra de Deus dizer que no céu não vai ter casamento. Mas o seu casamento ele revela a capacidade de dois se tornarem um. E toda vez que há uma dificuldade de se tornar um, isso revela a falta de uma identidade, de um filho ou de uma filha de Deus. Argumento novo para eu mandar para minha esposa e para o meu marido, né? Converte, rapaz. Sim, todas as vezes que nós entramos num conflito, nós deixamos de entender que quem vai dar conta do cabeça do marido no casamento é Jesus, é ele que está sobre, não numa posição de escravidão, mas numa posição de influência. E toda vez que a mulher, ela deixa se submeter, não a um comando, a uma ditadura, mas uma influência baseada numa visão inspirada por Deus. Por isso que a gente... Vou abrir um aspas aqui. Por isso que a gente tem essa luta com os homens. Isso é mais do que espiritual, isso é carnal. É você resistindo, ter uma visão, gerando uma mulher em insubmissão. Toda vez que falta no homem uma visão, há para uma mulher um caminho de insubmissão. E aí isso vai gerar um ciclo de dores, de crises. Porque nós precisamos entrar no lugar de ser filho de Deus, de ser conforme Cristo. E Cristo falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, acima das minhas necessidades vitais está o Senhor. Elias revela isso quando há fome na terra. E quando havia fome, Deus falou, vai para o riacho e fica ali. E ali os pássaros alimentavam. Depois Deus diz, desce. E encontra uma mulher, ele encontra uma viúva que já estava para comer e morrer. E ele chega e fala, me dá de comer. Ela falou, olha, é para mim e para o meu. Ele faz, e ela faz em submissão. E quando ela submete a voz de Deus, aquela farinha, aquele preparo, ele vai se multiplicando e eles atravessam toda a fome sem falta, sem ter fome. Todo o período de seca, de fome, de escassez, sem ter falta. Por quê? Porque há uma linha de comando do céu sobre a terra. Há um fluir da vontade de Deus. Você foi chamado para ser filho do homem. Segundo o Éden, não segundo o Tonho, o Zé, o Gil, da terra. Então não tenho que dar lugar para os meus pais. Não tem a ver com isso. Mas você entender que quando Cristo vem como filho do homem, ele não está dizendo, eu sou o carpinteiro, filho do Zé. Não, ele está dizendo, eu sou o filho do homem. E quando Pedro revela, tu és o Cristo, ele está dizendo, não sou só o Jesus. Eu não sou alguém que tem um nome que veio de uma família e eu estou aqui para fazer isso. Não, eu sou o filho do homem, Cristo, e Cristo significa Messias, significa ungido. Jesus está tendo uma confirmação dos céus na terra, dizendo, olha, os homens agora começam a te conhecer, de acordo com a origem de tudo. Ou seja, o caminho está sendo revelado, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus era tão
unido com o Pai, que ainda na terra ele diz: ninguém, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo: ninguém vem para onde eu estou, ninguém vai se tornar como eu me tornei, sem acessar esse caminho, sem compreender essa verdade, sem receber dessa vida, porque eu não consigo viver na carne, eu preciso viver no Espírito Santo de Deus. A palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é que eu preciso agora de me matar de santidade. Irmãos, por vezes o povo apresentava sacrifícios, festas, cumpria rituais, e Deus falava: está me gerando ânsia de vômito isso aí que vocês fazem. O jejum de vocês. Sabe por quê? Porque o nosso esforço em nos santificar não produz santidade. Se eu não tiver guiado e movido pelo Espírito, eu vou ser simplesmente um cumpridor de rituais. Ah, mas 24 horas de jejum? 40 dias, irmão. Se não for pelo Espírito, entenda que o Espírito se move baseado em amor. Porque ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada adianta. Portanto, a necessidade de me santificar não tem a ver com eu jejuar, orar, ler a Bíblia, me tornar mais bonitinho, aparentemente, para eu ver a Deus. Tem a ver com eu me santificar para que as outras pessoas vejam Deus em mim. Aí ficou ruim. Na verdade, ficou bom, porque essa é a revelação da palavra. Quem é você, filho do homem? Ah, eu sou Marcelo, filho... Não. Há uma unção sobre minha vida, e a unção não é para eu pregar. A unção não é um encargo religioso. A unção é para eu servir o corpo de Cristo com um propósito, dado pelo Espírito. Portanto, ser filho do homem me leva ao encargo diante de Deus, a revelar a glória de Deus. O profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, seja qual for o dom, seja qual for o seu chamado, como objetivo principal e final é revelar a glória de Deus. Fora isso, é uma movimentação da nossa religião, da nossa natureza. E o que os homens não entenderam e mataram Cristo por causa disso, é que eles precisavam aceitar, reconhecer que Deus estava vindo por amor, por graça, era de forma gratuita. O sacrifício, as vestes, isso tudo não servia. O que servia era ter fé em Cristo Jesus e nascer de novo por causa disso. Que é o que Cristo propõe a Nicodemos, no João capítulo 3. E a proposta de Jesus dizendo: olha, você precisa crer em mim. Você precisa aprender comigo. Jesus diz: é necessário negar a ti mesmo, tomar a tua cruz e vir após mim. E dentro dessa jornada, meu irmão, nós precisamos então entender que o meu esforço por me santificar, ele é sim para enfraquecer a minha carne. É para eu lidar com aquilo que eu posso lidar, o meu jejum, a minha oração, a minha leitura da palavra, o meu congregar, tudo isso é útil, eu não estou dizendo que não serve. Mas se a sua motivação está errada, se você veio aqui hoje atrás de um alívio, eu estou te dizendo, olha, você está diante, sua vida é um deserto, você está diante de um oásis pegando água com canequinha, era para você mergulhar de cabeça em águas profundas. Se você está contente de dizer, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja de evangélico. Se isso é o que você entende por evangelho, eu quero te dizer, você está bebendo da água com muita sede e usando conta-gotas. Porque nós precisamos chegar num lugar de entender que encontrar Cristo me leva a essa postura de um discernir espiritual, de morte para o meu ego, de dizer como Paulo, que muitas vezes a gente cita, canta, mas não compreende o quão a extensão disso, quando Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo
vive em mim. Cristo está assentado no alto e sublime trono. E ele diz em Efésios, vocês estão convidados, vocês foram chamados, vocês foram eleitos para estar assentado comigo no trono, para governar. Há um lugar de governo para nós. Não para governar homens, não para escravizar homens, mas para libertar vidas de um caminho de inferno, de condenação, de morte, de sofrimento. Mas só vai assentar com Cristo nas regiões celestiais quem entendeu que Ele é o plano original de Deus, Ele é o início de tudo. E eu preciso estar em aliança com Cristo e entender que há uma revelação, não simplesmente dizer, ele é profeta, ele é pastor, mas há um serviço para outros, há uma vida que serve a necessidade de outros encontrarem a Cristo. O Pai está se revelando por meio do Filho. Quem é Jesus para você? Para muitos, Jesus ele ainda é um profeta. Para muitos, Jesus ele ainda é aquele que ajuda as minhas noites difíceis, como um remédio para dormir. Eu conheço pessoas que elas leem um salmo antes de dormir e elas pedem socorro a Jesus e isso basta para que elas tenham sono. E a vida delas é isso. E o ponto não é o que elas fazem. A questão é, há muito mais de Deus pelo Espírito. Mas muitas vezes estamos vivendo limitados numa consciência rasa, onde eu quero manifestar um ministério, eu quero servir em algo. Mas eu preciso, antes de tudo, me santificar, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor em mim. Sem santidade, ninguém verá o Senhor em mim. E eu não sou, como pastor aqui, o seu modelo de santidade, o seu modelo é o Filho do Homem, o Messias, o Cristo. Por que Jesus não deixou os discípulos que já tinham expulsado o demônio, curado enfermos, quando ele foi para a cruz, ele falou, agora é com vocês. Não, ele falou, vão para Jerusalém, permaneçam lá. Por quê? Porque era necessário que o Espírito santificasse aquele povo. Era necessário que o Espírito viesse como foi com Isaías. O anjo veio com brasa e tocou nos lábios de Isaías, purificando os lábios de Isaías, para que Isaías então revelasse Cristo como o profeta messiânico que é reconhecido. Isaías foi santificado por uma brasa do trono de Deus, e a partir dali a sua voz, ela ecoa até hoje como a voz de Deus. Como o homem que mais teve discernimento de quem é Cristo, o que ele faria. E os discípulos permaneceram em Jerusalém até que, de repente, o fogo veio, não para que eles fossem ativados no ministério profético, evangelístico, ou tivessem capacidades sobrenaturais, não, foi para santificá-los, porque sem santidade ninguém viria o Senhor. Você precisa ser santificado pelo Espírito. Comer do pão e beber do cálice não te santifica, era para você santificar o pão e o cálice com essa vida que foi tocada pelo Senhor, de compromisso com o Senhor, de aliança com o Senhor. Tudo que nós fazemos para nos santificar é nada perto do que Ele fez. Agora, se eu não entendo o que Ele fez, não vai sair de mim uma obra que revela a glória de Deus, não vai sair de mim uma obra que vai gerar salvação em outros. Eu vou me tornar um juiz, porque eu como do pão e do cálice. Eu sou bom, eu sou santo. E aí eu me torno um juiz com o dedo apontado ao erro dos outros. Ao invés de entender que, no fundo, eu tenho que compartilhar o perdão que eu recebi. No fundo, eu preciso olhar para mim e perceber que não há nada de bom, mas o que eu tenho que compartilhar, esse pão e esse cálice revela uma obra de justiça. E é isso que eu tenho que compartilhar. As pessoas chegam e me procuram e falam, pastor, eu estou cheio disso e daquilo, e eu não tenho, irmãos, resposta. A única coisa que eu tenho é a aplicação de Cristo. Olha, o que o Espírito opera é liberdade, é santificação, é justiça. E o conhecimento dessa verdade é o que liberta.
Portanto, quem é o Filho do Homem para vocês? Quem é o Filho do Homem para vocês? A sua vida, ela revela a glória de Deus ou a sua glória. Tem pessoas que entram no quarto para esconder a sua glória, porque elas têm vergonha da glória que carregam. Outros se veem como pavão, né? E se abre todo para todos vejam a sua glória. Seja como nós vemos em redes sociais hoje, mostrando um extrato milionário do banco, um carro, uma viagem, um lugar, seja com o que for. Mas no fundo, nada disso salva. No fundo, nada disso revela uma glória que salva. Nada disso revela um sentido pelo qual as pessoas devam se entregar e encontrar alívio para suas dores e feridas. Saciedade para a sua alma. Jesus não encontra a mulher samaritana depois de 6 casamentos, dizendo, olha, você é uma mulher adúltera e que você merece um inferno. Não, ele encontra dizendo, ei, eu sou o Messias. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o plano original. Eu sou aquele que o céu enviou para resgatar a sua vida, para dar sentido para a sua vida, para te fazer encontrar um caminho, uma verdade e uma vida genuína, para te levar a um lugar de vida e vida em abundância. Nós somos chamados a encontrar Cristo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Jesus, ele revelou de forma precisa quem Deus é. Eu preciso dos 4 evangelhos. Para quê? Para que, de diversas formas, numa vertente de homens que enxergam de uma forma, de homens que enxergam de outra forma. Jesus, ele veio num tempo tão perfeito porque o mundo inteiro ele foi influenciado por impérios gregos e romanos. E eles divulgaram, então, essas verdades a respeito de Cristo com base numa cultura que está na escola. Os fundamentos do ensino brasileiro são de cunho greco-romano. E nós podemos ler Mateus, e nós podemos ler Marcos, e ler Lucas, e enxergar Cristo a partir do nosso tempo, da nossa cultura. O que eu não posso é querer discernir Cristo a partir da minha cultura, mas eu preciso entender que o Espírito de Deus me conecta a esse Cristo que Marcos, Lucas, João aqui e Mateus traduziram em palavras. Onde João diz, olha, não cabe todos os milagres, porque no fundo não tem a ver com uma revelação do poder de Deus, mas tem a ver com uma revelação da pessoa de Deus. Você conhece o poder de Deus, você precisa conhecer a pessoa de Jesus, porque a bondade dele me seguirá. Amém? Eu lutei 7 anos procurando cura, com tudo que os recursos da época podiam, de tratamento para os meus olhos, eu não encontrei, mas um dia, numa reunião simples, existiam ali filhos do homem que conheciam Cristo, e eles revelaram, dizendo, olha, você sabia que Jesus pode te sarar? Tem algo para que ele cure de você? Eu falei, olha, meus olhos vermelhos pegando fogo. E eles oraram, e eu não vi fogo, não vi uma revelação do trono, não vi nada. Mas eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, no outro dia eu acordei sarado. E ele levou sobre si. Agora eu já fui num terreiro também, sabia? Infelizmente. Meu pai me levou no terreiro para tomar uma baforada de preto velho, receber uma mandinga e curar os meus olhos. Sabe o que eu vi? Manifestação de poder. Eu vi vários homens lá manifestando poder. Daquele jeitinho que o diabo faz, se você quer ver sinais. Se dobra aqui que eu vou te mostrar sinais. O diabo cura, tá? Só que ele gera uma enfermidade em outro lugar, porque ele não levou sobre si. Ele só transferiu de lugar. Jesus levou sobre si, e ele não precisa de um alarde, ele não precisa de uma revelação do seu poder, ele veio para revelar uma imagem de quem Deus é,
para que eu e você tivéssemos parte nisso. Sim, nós temos o privilégio de sermos pais, para perceber como crianças nascem com o nosso jeito, como eles revelam uma imagem física mesmo, eles revelam um caráter semelhante ao nosso, eles revelam uma personalidade semelhante à nossa. Eles têm gostos e quem colocou isso dentro dele é isso que o Senhor fez em Cristo, gerando Cristo. E é isso que Cristo está fazendo em nós por seu Espírito. Mas só recebe o Espírito quem tem o Filho do Homem, o Messias, o ungido de Deus. Vocês estão entendendo isso? Hoje, mais do que comer o pão que está aqui, você precisa comer do pão vivo que desceu do céu. Isso é por meio da fé. Talvez você está aqui até hoje e vindo vários domingos, e talvez anos, mas você ainda não encontrou o Cristo, porque te revelaram uma manifestação de poder, e isso te fez se lançar. Você é até fiel nos dízimos e ofertas, mas você ainda não se santificou de tal maneira a revelar a glória de Deus. Talvez até hoje você não foi santificado para que as pessoas vejam Cristo em você. Sabe por que eu estou não querendo gerar dúvida no seu coração, mas questionando as suas verdades, o seu entendimento, o seu conhecimento a respeito de Deus? Para que você não ande equivocado, para que você pare de andar frustrado a respeito de um Deus que parece que está morto, que parece que você não, que Ele não ouve, que Ele não te atende, porque você está se movendo talvez com a motivação errada, em busca de poder de Deus. Mas o que Ele tem para te revelar é uma pessoa amável, uma pessoa que vale a pena ser como Ele é. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora. Sabe, é uma guerra no reino do Espírito que te impede de ter consciência